Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez eu me encontro aqui para transmitir a Tua santa e gloriosa palavra de Deus. Abençoa essa mensagem para que os nossos corações possam despertar do sono da negligência e nós possamos viver uma vida de santificação na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou a passagem, pôs a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez com que o mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e chamava cada um seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Até o versículo 5 para a nossa meditação. A mensagem para você meditar é hora de despertar do sono da negligência. Deus chamou Jonas para ir evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus, pois aquela cidade já estava, o pecado estava subindo muito, e Deus queria salvar aquele povo. E enviou Jonas para essa missão. E Jonas foi um navio e foi para Tarse, fugindo da presença de Deus. Se você prestar atenção aqui nessa mensagem, Jonas desceu 3 vezes. Tá certo? Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele. Mas na frente você vê ele de novo descendo para os lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Por causa de um desobediente, Deus toma providência séria. É muito ruim uma pessoa desobediente. Não é bom não ter na sua casa, porque dá tudo errado. Foi o que aconteceu. O navio começou a haver perigo de naufrágio. Um vento forte, as ondas se levantavam e os marinheiros aperreados jogavam as peças de dentro do navio para esvaziar mais, mas nada de parar aquela ventania, aquela tempestade. Cada um dizia ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveste mal. E foram lançados a sorte, caiu sobre Jonas. Deus é assim, ele descobre os nossos erros. Então disseram: Declara-nos tu, por que razão nos sobreveste mal? Veja só as perguntas que eles fizeram para ele. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse:
eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que nos fizeste isto? Pois sabia os homens que fugia diante da face do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram: por que fizeste isso conosco? E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande mal e esta tempestade. E eles ficaram com receio de jogar ele dentro do mar, mas não tinha outra solução. O único meio era esse mesmo. Só que Deus, que é o Deus da providência, já tinha providenciado o escape para Jonas. E lançaram Jonas no mar. Você vê a situação de quem desobedece a Deus paga um preço muito alto. O sono do Jonas era o sono de cansaço. Ele estava cansado e simplesmente foi se deitar no porão do navio, desceu lá embaixo. A pessoa desobediente, ele é insensato. Ele não sente que está prejudicando aos outros. Foi o caso de Jonas. Até que os marinheiros tomaram a decisão de jogar Jonas no mar. E jogaram. Deus preparou o peixe para engolir Jonas. Jonas passou 3 dias com 3 noites na barriga do peixe. O desobediente é assim, paga um preço altíssimo. Não durma, não durma. É hora de despertar do sono, tá certo? Uma coisa me chama a atenção é que mesmo Jonas no ventre do peixe, coitado, imagina a agonia dele. Mas você vê uma oração que ele faz tão bem feita aqui a Deus. Não importa o lugar onde você esteja, a circunstância que você está passando. Não importa. Importa se você se voltar para Deus, ele se voltará para ti. E Jonas se lembrou do Deus que ele servia. E no capítulo 2 você vê a oração de Jonas. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu me ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas fez essa oração muito fervorosa a Deus e Deus ordenou o peixe para ir vomitar, né? Jonas lá na praia, que era exatamente Nínive. E ali você já sabe da história. Depois que ele foi lançado ali, ele se ajeitou e foi pregar a palavra de Deus. 3 dias com 3 noites. E ele ganhou aquela cidade todinha para Jesus. E Deus se arrependeu do mal que ia fazer aquela cidade. E Jonas ainda se aborreceu por isso. Então, vamos ver também o sono de Elias. 1 Reis, no capítulo 19, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um pé de zimbro. O sono de cansaço de Elias. O anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come e bebe. Por 3 vezes o anjo ordenou a ele: levanta-te, come e bebe. E a força daquela comida caminhou
Elias 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Louvado seja Deus, tudo isso aconteceu porque ele estava com medo de uma mulher ímpia, Jezabel, que o ameaçou de matá-lo. Elias chegou até a pedir a morte. Você vê a história de Elias, como é lindo, o que ele fez, ele orou para não chover e não choveu, e depois orou para chover e choveu. Depois naquele sacrifício ali, Elias e os profetas de Baal, né? Quando Elias ora a Deus, depois que ele faz as coisas lindas e maravilhosas que a gente vai ver aqui, como foi que Elias fez para que Deus abençoasse e para que Deus derramasse fogo do céu. Aquele mesmo Elias que orou para não chover e não choveu, e orou para chover e choveu. O Elias dos profetas de Baal, que desce fogo do céu e queima todo o holocausto. Agora aquele homem de Deus com medo de uma mulher ímpia. Esse negócio é sério, meu irmão. Às vezes a pessoa se acha tão forte, tão fortalecido, tão cheio de eu, e de repente se acha vazio e sem força e sem condição nenhuma, porque tudo pertence a Deus. Aquele homem de Deus, tão usado por Deus, que é uma história muito linda, porque a primeira coisa que ele fez foi arrumar a lenha, né? Depois de arrumar a lenha, ele edificou o altar para Deus. Depois colocou água na lenha e orou e pediu que o Senhor mandasse fogo do céu e queimasse aquele holocausto. E foi assim que aconteceu. Esse homem que Deus usava, esse homem que Deus usou, que tinha tanta unção, de repente fica com medo de uma mulher ímpia que quer matar ele. Para você ver a fraqueza do homem como é grande, né? Você vê também o sono das 10 virgens. Tardando o noivo, todas adormeceram. Foi o sono da displicência. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 tinham azeite nas suas lamparinas, porque elas oravam e buscavam o Senhor e se preparavam. E 5 eram nécias, não estavam nem aí com as coisas de Deus, desligada, totalmente desligada. E o resultado foi esse. O noivo veio para as 5 que estavam preparadas e subiram com o noivo. E as 5 nécias ficaram na tristeza de perder a oportunidade de ser arrebatada. A gente vê coisas tremendas que acontecem no meio do povo de Deus. A gente vê também a mensagem a respeito de Sansão, aquele homem que tinha tanta força, aquele homem que foi chamado por Deus, como diz aqui a palavra, em Juízes no capítulo 13, nascimento de Sansão. O anjo disse para a mulher: eis que conceberá e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalhas, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre. Ele livrará Israel da mão dos filisteus. Sansão tinha promessas de Deus. Sansão era usado por Deus. Tinha uma força tremenda. Mas teve a infelicidade de se apaixonar por uma mulher ímpia. A luz não se dá com as trevas. Qual é a comunhão que pode haver da luz com as trevas? Salmo 1 está escrito. Então, não podemos nos misturar com as trevas. Quem é luz, quem é treva. E o resultado de Sansão foi pagar um preço altíssimo, porque se apaixonou por uma mulher ímpia e perversa e má.
que procurou destruir ele de todas as formas. Toda vida que os homens chegavam para destruir Sansão, ele quebrava tudo, arrebentava tudo e escapava. Mas ela, com seu amor falso, com a sua astúcia, fez com que Sansão descobrisse o segredo. Que segredo era aquele que ele tinha de uma força tão grande como aquela? E Sansão teve a infelicidade de descobrir o segredo de Deus para aquela mulher ímpia. O negócio é sério. Não perca a graça de Deus, a unção de Deus. Não dê atenção ao ímpio que quer te tirar dos caminhos do Senhor. Um rapaz crente não pode casar com uma moça incrédula. A luz não se dá com as trevas. O negócio é perigoso demais. Sansão descobriu o segredo e depois que descobriu o segredo, dormiu no colo de Dalila. E ela chamou os homens e rasparam a cabeça de Sansão, porque ele descobriu que o segredo dele, a força dele estava nas 7 tranças que ele tinha na cabeça. Então o homem veio e raspou a cabeça de Sansão. E Sansão, quando acordou que os filisteus vieram contra ele, ele pensava que ainda tinha força para reagir, para sair daquela situação, mas infelizmente ele não tinha mais força nenhuma, não tinha mais condição, não vigiou e caiu nas mãos de uma mulher ímpia. Sansão é traído por Dalila e descobre o segredo de Deus. Ela o faz dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças do seu cabelo. E retirou-se dele a força do Senhor. Quando os seus inimigos chegaram, ele despertou do seu sono. Não durma no sono da negligência. É hora de despertar do sono. Quando os homens chegaram, ele despertou do seu sono e não sabia que já o Espírito de Deus tinha se retirado dele. É lamentável, é triste uma situação dessa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em Juízes, no capítulo 16, a consequência do pecado. Depois Sansão arrependeu-se, porque quando prenderam ele, vazaram logo os 2 olhos dele e amarraram com cordas, com correntes, e levaram preso. Sansão, quando se viu nessa situação, sem enxergar, cego, sem força, se lembrou que ele tinha um Deus que velava por ele. E ele se arrepende. Aqui no versículo 28 ele diz: Senhor Jeová, peço-te que se lembre de mim e esforça-me agora só uma vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Glória a Deus. E abraçou-se com as 2 colunas e destruiu tudo e todos. Ele disse: morra eu com os filisteus. Mas Deus teve misericórdia de Sansão e recuperou as forças dele, mesmo sendo para ele morrer com seus inimigos. Mas Deus é fiel e Deus é amoroso. Quando você confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi, quando ele pecou contra Deus, o Salmo 51, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma e salva pela tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti e no sepulcro quem te louvará. Davi se arrependeu também. Ele disse que os ossos dele estavam secando, ele não tinha mais vigor por causa do pecado. E Deus perdoou sim.
Davi. Todas as pessoas que pedem perdão a Deus, ele perdoa sim e restaura as forças. Se você se desviou dos caminhos do Senhor, por algum motivo, volte ao primeiro amor, volte para Deus, peça perdão a Ele, que Ele te perdoa e você volta ao convívio da igreja. Jesus está às portas, Ele está voltando a qualquer hora e Ele vai levar um povo preparado, que tem lamparinas acesas, como as 10 virgens. 5 foram morar com Cristo e 5 ficaram aí no mundo de sofrimento. É triste ficar no mundo de horror sem Deus e sem salvação. Se você pecou contra Deus, peça perdão a Ele, se arrependa dos seus maus caminhos, confesse e deixe que você vai alcançar misericórdia. Que Deus vai te perdoar e vai te abençoar e vai te fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão dormindo no meio de tanta tribulação que passamos. Ficamos acordados, tristes, muitas vezes perdemos sono, preocupado com as coisas que estão acontecendo. Mas não durma, desperte do sono da negligência, para que você tenha uma vida saudável com Cristo. Quem se desvia dos caminhos do Senhor, paga um alto preço. Não saia da presença de Deus, que é perigoso. Você morre, com certeza, espiritual e material. Esse é um pequeno resumo que eu trouxe para você. É hora de despertar do sono da negligência. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Deus da glória e a rocha da nossa salvação. Para terminar, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: E isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. Esta é a mensagem que Deus mandou para você meditar e guardar. Desperta tu que dorme, enquanto é tempo.